Entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Nós estivemos trabalhando nessa passagem ao longo desse mês, basicamente no versículo 21, nas palavras de Jesus: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. A gente viu que a igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus que foi enviada ao mundo. Da mesma maneira que Jesus, o Deus Filho, foi enviado a esse mundo pelo Deus Pai, e assim o fez obedecendo ao seu chamado, à sua missão, a igreja também é comissionada, enviada para o mundo, como o próprio Filho foi. A gente viu também a passagem paralela de Mateus capítulo 28, versículo 19, um texto que fala da grande comissão, e palavras de Jesus dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. E a gente falou muito sobre a importância de fazer discípulos, mas a condição para fazer discípulos é o vão, ir. Como fazer discípulos sem obedecer a essa condição de ir, de sair do seu próprio lugar? O filho, para cumprir a sua missão, precisou ir. No nosso caso, olhando do ponto de vista daqui da terra, ele precisou vir. Mas do ponto de vista dele, ele precisou ir do céu à terra. Ou seja, é preciso, gente, sair. Daí o título Saída de Emergência. A gente viu que a igreja, ela não pode existir trancada como os discípulos estavam trancados naquele domingo, amedrontados, fechados, isolados, ainda que a sua intenção fosse se proteger dos perigos do lado de fora, mas essas portas trancadas acabaram trancando os próprios discípulos dentro, ensimesmados ali no lugar onde eles estavam. Tem um livro do Hernandes Dias Lopes, um pastor conferencista bem conhecido no Brasil, muitos aqui já o ouviram, em que ele fala sobre o Pentecostes. E eu acho muito interessante a palavra profética, eu diria, a denúncia profética que o Hernandes Dias Lopes faz em relação à igreja ficar trancada dentro das suas portas fechadas. Ele diz o seguinte, veja essa citação: 90% das atividades da maioria das igrejas destinam-se à própria igreja. São igrejas enroscadas e sufocadas pelo próprio cordão umbilical. Igrejas narcisistas, igrejas com a síndrome do mar morto, que só recebem, só engordam. Igrejas que alumiam a si mesmas e só negam a sua luz para o mundo, deixando-o em densas trevas. E ao contrário da mulher da parábola da moeda perdida, essas igrejas, em vez de buscar a moeda que se perdeu, passam o tempo todo polindo as moedas que têm nas mãos. Realizam conferências, congressos, encontros, palestras e seminários apenas para polir moedas. E ele termina dizendo: os crentes dessas igrejas reciclam-se em todos os congressos, participam de conferências missionárias a 1000 quilômetros de distância. São capazes de sair de casa 1000 vezes para ir ao templo, mas não têm coragem de atravessar a rua e falar de Jesus para o vizinho. São igrejas tímidas para investir na salvação dos perdidos. Pescam sempre em águas rasas e jamais lançam as redes em alto mar. Os poucos peixes que pegam tornam-se peixes combatentes, que exaurem suas forças guerreando com outros peixes, numa luta titânica de aquário. É uma denúncia, né, a palavra do Hernandes, justamente porque a realidade de muitas igrejas, segundo ele, 90%, é uma realidade de igrejas ensimesmadas. Nós vimos algumas causas
em relação a essa questão. Vimos o poder cultural do consumismo, o que ele gera na formação de discípulos que são muito mais consumidores do que propriamente discípulos. A gente estudou isso durante toda a questão. E eu queria focar aqui hoje nessa questão do chamado de sair e numa pergunta que nós precisamos fazer. A essa altura, a gente já ouviu muita coisa sobre a necessidade. Eu acho que você e eu, principalmente se você esteve aqui com a gente nos últimos domingos, você já está convencido de que a igreja precisa sair. A pergunta que fica agora é essa aqui: como? Como nós vamos sair? Como nós vamos vencer a inércia que nos aprisiona? Como a gente vai vencer essa preguiça que nos mantém isolados, fechados, pensando apenas nas nossas prioridades, no nosso conforto, naquilo que nos faz bem? Como que nós vamos sair e começar a nos preocupar com aqueles que estão lá, e não necessariamente com a nossa situação aqui dentro? É por isso que esse último dia eu deixei para falar sobre o poder. Porque, gente, nem você e nem eu iremos sair, ou iremos conseguir sair, com a nossa própria força, com a nossa criatividade, com a nossa força de vontade. Por que não? Porque existem barreiras, gente. Existem barreiras que são muito maiores do que você e do que eu, e que nos aprisionam. Essas barreiras, que são barreiras, eu diria, tanto exteriores, eu vou falar sobre elas, e também interiores, elas estão aí desde que a igreja começou. Quando Jesus lançou o seu desafio, vão e façam discípulos, quando ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, já estavam presentes essas barreiras. E ao longo do tempo, essas barreiras, muitas vezes, ela está com tudo, hein? Tem que botar uma grade ali dentro para ela segurar ela. Enfim, essas barreiras, inclusive algumas pessoas dizem assim, mas se eu vivesse naquela época, na época da igreja primitiva, era mais fácil falar de Jesus. Era mais fácil sair. A questão é, será? Será que naquela época era mais fácil do que hoje é? Será que os desafios daquela época eram menores do que os desafios de hoje? Vamos pensar um pouquinho nisso. Pensando nessas barreiras exteriores, vamos pensar, por exemplo, na oposição dos judeus. Afinal, Jesus foi judeu. Ele nasceu e cresceu dentro do judaísmo. E a igreja nasce, na verdade, como um movimento dentro do judaísmo. E alguns, hoje talvez a gente não tenha a noção de como foi difícil, como foi traumático para aqueles primeiros discípulos vencerem as barreiras impostas pelo próprio judaísmo. Veja, existe um texto muito antigo, que data do século II, um texto de um sujeito chamado Justino Mártir. Mártir foi o sobrenome dado a ele por causa do seu martírio. Esse texto chama Diálogo com Trifo. Data do século II. E o Justino faz um diálogo imaginário com um judeu típico. E ele coloca nesse texto críticas que normalmente os judeus faziam em relação aos cristãos. E veja só, um judeu típico que poderia dizer sobre um cristão. Ele diria: o que nos deixa mais perplexos é que vocês, que dizem que são piedosos e se acham melhores que os outros, não se separam nem um pouco deles. Não levam uma vida diferente dos povos, não comemoram as festas, nem os sábados, e não praticam o rito da circuncisão. E ainda mais, vocês põem a sua confiança em um homem que foi crucificado e esperam obter algo bom de Deus, enquanto não obedecem os seus mandamentos.
Vocês não leram que a alma daquele que não foi circuncidado ao 8º dia será eliminada do seu povo? Veja, foi muito difícil, para não dizer impossível, para os judeus entenderem, por exemplo, por que os cristãos, eles se misturavam com as pessoas. Eles não viviam num gueto isolado, como os judeus até o dia de hoje muitas vezes vivem. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam como que os judeus, os cristãos, colocavam a sua confiança em Cristo. Diziam que Cristo era o próprio Deus. Eles falavam, não, mas peraí, como assim Cristo, Deus? Nós só cremos em um Deus vivo e verdadeiro. E Ele está no céu, não está aqui entre nós. Ele não é um homem. Eles não conseguiam entender. Havia uma questão muito clara no Antigo Testamento dizendo sobre aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Ou seja, ser crucificado para o judeu era um sinal de maldição de Deus. Como pode o seu enviado ser crucificado? Então eles não conseguiam entender isso. A oposição, gente, dos judeus nos primeiros dias foi fortíssima. O texto que nós lemos de João diz que os discípulos estavam com as portas trancadas, e o texto é muito claro, com medo dos judeus. O texto não diz que eles estavam com medo dos romanos que crucificaram Jesus. Não, os discípulos estavam com medo dos judeus. Porque eles sabiam que os judeus faziam uma oposição ferrenha. Fizeram isso com Jesus e fariam com eles. Só que, gente, não é só os judeus que representavam obstáculos para o cristianismo. Era também os gentios. Gentios é uma palavra bíblica que descreve todos aqueles que não são judeus, os estrangeiros. Então, se você não é judeu, você é gentio. Então, veja só, ao longo dos anos, o Império Romano estabeleceu uma forte resistência em relação ao cristianismo. Os cristãos eram extremamente mal vistos. É engraçado que a gente hoje diz assim, não, os cristãos hoje, né, eles são mal vistos, são difamados. Naquela época não era assim, eles eram respeitados. Não, os cristãos não eram respeitados. É interessante a gente pensar nisso. Em Roma, até hoje, se você for num dos museus lá de Roma, que falam daquele tempo antigo, eles acharam um grafite num mármore. Na verdade, não no mármore, acho que foi numa argila. Eles acharam um desenho, que é esse desenho aqui. Dá uma olhada nesse desenho. Isso é um desenho que data do século I. Século I. Foi achado em Roma. Você está vendo o que é aquilo ali? Tem algumas coisas escritas e a tradução, segundo os estudiosos, é a seguinte: Alexâmenos adora o seu Deus, ou adora Deus simplesmente. Alexâmenos é aquele sujeito que está ali em pé. E o seu Deus é o que está crucificado. E esse que está crucificado, percebe um pouquinho, olha como é que é a cabeça dele. Quem é aquilo ali? É a cabeça de quê? Um jumento. Nossos amigos ali. Um jumento. É a cabeça de um jumento. Que eles diziam assim, Alexâmenos está adorando o seu Deus. E o seu Deus não passa de um jumento. O seu Deus é um burro, um estúpido. É uma estupidez o cristianismo. Veja que essa crítica data do primeiro século. Do primeiro século a gente já tem... Os cristãos eram extremamente difamados. Acusações seríssimas pesavam contra os cristãos. O pessoal dizia que os cristãos eram canibais. Por que canibais? Porque nas reuniões deles, secretas, eles faziam lá um ritual em que eles diziam que comiam a carne e bebiam o sangue. O pessoal não entendia isso, falando, eles se reúnem lá para fazer magia negra, canibalismo. Eram chamados de canibais. Eram chamados de ateus. Chamavam os cristãos de ateus. Por quê? Porque os cristãos se recusavam a reconhecer os deuses romanos. Os seus cultos não tinham qualquer representação de ídolos, de estátuas, de deuses, não tinham nada. Os cristãos
eram acusados de incesto, porque eles diziam que amavam uns aos outros, eles se beijavam. O cristianismo era o único grupo religioso em que homens e mulheres adoravam juntos. Percebam, e então eles falam, não, eles amam, eles reúnem lá para fazer uma bacanal entre eles. Veja, os cristãos eram extremamente difamados. Existe um resumo num livro clássico do Michael Green, chamado Evangelização na Igreja Primitiva, que ele diz o seguinte: a evangelização no tempo da igreja primitiva era um empreendimento desanimador em qualquer nível da sociedade. Era uma tarefa que atraía o ódio social, o perigo político, a acusação de traição aos deuses e ao Estado, a insinuação de crimes horríveis e oposição sistemática de uma junção de origens, talvez mais poderosa que em qualquer outro tempo. Não era fácil ser um cristão naqueles dias. Assim como hoje, em muitos países, não é fácil ser um cristão, assim como não é fácil ser um cristão onde nós vivemos. Mas, gente, eu estou destacando isso aqui apenas para mostrar para vocês que quando os discípulos fecharam-se naquela sala e eles ficaram ali a portas trancadas, não era simplesmente um ato absurdo, impensado. Eles tinham razões muito sérias para estarem trancados ali. A oposição e a perseguição era fortíssima. E se não bastasse isso, essas barreiras exteriores, havia ainda as barreiras interiores. Que barreiras são essas? Barreiras interiores, como, por exemplo, o medo. Você sabe que o medo paralisa. O medo faz você se trancar, se esconder. Eles estavam com medo. Além disso, tinha a questão do ressentimento. Por que ressentimento? Porque, gente, eles foram chamados para sair e anunciar o evangelho justamente àquelas pessoas que haviam matado o seu mestre. Você teria disposição de dialogar, pregar o evangelho com alguém que matou um familiar seu muito querido? Veja que eles tiveram que vencer esse ressentimento, daí a importância das palavras de Jesus, quando estava pendurado na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não estava ali simplesmente dizendo uma frase retórica, ele estava ali ensinando. Aliás, as palavras de Jesus, ditas na cruz, palavras como tenho sede, Deus meu, por que me desamparaste? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. São 7 falas, né, chamadas 7 palavras da cruz. Alguém já disse que a cruz foi a cadeira onde o mestre deu a sua aula final. Ele disse ali algumas das suas palavras mais importantes para ensinar os seus discípulos. Quando ele estava dizendo isso, ele estava falando, olha, gente, não fiquem com ressentimento deles, eles não sabem o que estão fazendo. Então, eles tiveram que vencer essa barreira interior do ressentimento. Tiveram que vencer, por exemplo, a questão do desânimo. O texto mostra claramente, o Evangelho de João, que quando Jesus morre, os discípulos, eles se dispersam. Pedro e os outros que eram pescadores tinham voltado para a pesca. Eles tinham voltado para as suas profissões, como que dizendo, olha, o sonho acabou, agora cada um vai para o seu lugar, se virem, porque não há mais o que fazer. Eles estavam desanimados. Outra coisa, eles eram extremamente fracos. É algo absolutamente sobrenatural, gente, que muitos sociólogos, inclusive, estudam a questão do fenômeno do cristianismo nos primeiros séculos. Porque como é que um grupo desse, cheio de medo, ressentimento, desanimado, fraco, um grupo que não tinha influência, segundo alguns relatos, iletrados, pessoas sem nenhum poder de influência, a maioria deles galileus. Galileus seria assim, pessoal lá da Galileia. É como, e aqui veja o que eu estou falando, não referendando, mas é mais ou menos o mesmo sentimento do prefeito quando fala de Maricá. Né? Maricá. Galileus. Era o mesmo sentimento do prefeito em relação a Maricá, era o sentimento que todo mundo tinha em relação a Galileia. Era Maricá da época deles. Então, veja só, essas barreiras interiores
estavam ali aprisionando eles. E aí a pergunta, como é que a coisa aconteceu? O que é que aconteceu que mudou esse destino e fez com que esse grupo de discípulos medrosos, ressentidos, desanimados e fracos saíssem e conquistassem o mundo? O que aconteceu? O texto de Atos, capítulo 1, é um texto que eu queria acrescentar hoje na nossa lista aqui, junto com João 20 e Mateus 28, diz o seguinte, logo no livro de Atos, no início, ele vai dizer, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que esse texto tem uma dinâmica, é um texto bem conhecido de muitos aqui, mas eu queria chamar a sua atenção para uma dinâmica que acontece aqui, que muitas vezes é despercebida. Porque no versículo 4, Jesus vai dizer para os seus discípulos o seguinte: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Não saiam de Jerusalém. Veja, a ordem não é sair. Ele não tinha dito, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ele não tinha dito, vão e façam discípulos. Veja que João e Mateus, eles pegam todo o evangelho e resumem toda a obra de Jesus ali. Só que o evangelho de Lucas é diferente. Porque Lucas escreveu, além do evangelho, ele escreveu um segundo volume, que é o livro de Atos, para detalhar como é que foi essa história. Por exemplo, o evangelho de João vai dizer simplesmente que naquela hora que ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, que naquela hora Jesus foi lá e soprou sobre eles o Espírito Santo. Só que isso, gente, é um resumo da história. Não foi naquele domingo que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Isso é um resumo da obra total que João está fazendo. Mas Lucas, que é historiador, Lucas, que é preocupado com os detalhes históricos, ele conta a sua história com uma preocupação de detalhes que os outros evangelhos não têm. E aqui, gente, é interessante que Lucas vai dizer o seguinte: durante 40 dias, Jesus, ressurreto, se reuniu com seus discípulos. E ele, quando foi assunto aos céus, ele disse assim: olha, não saiam de Jerusalém ainda, fica aí, correta aí, não sai. Só que logo depois ele vai dizer, no versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja que no versículo 4 diz, não saiam de Jerusalém, mas esperem. Depois no 8 ele vai dizer, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, ou seja, aí vocês vão sair. O que está muito claro aqui é o seguinte: sem o Espírito Santo, fica onde você está. Mas com o poder do Espírito Santo, a qualquer lugar. O que fica muito claro aqui é que Jesus disse que jamais os discípulos poderiam empreender qualquer tipo de ação missionária pelo mundo por conta própria. É melhor ficar quieto. É melhor ficar calado, é melhor ficar preso do que sair por conta própria. Sair por conta própria é suicídio. É mais ou menos o que ele está dizendo. O John Stott vai dizer o seguinte: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. É um resumo do John Stott. Ou seja, antes dos discípulos serem enviados ao mundo, o Espírito foi enviado
para a igreja. E é esse o sentido de João capítulo 20, o texto base da nossa série, quando ele diz, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Por que isso, gente? Porque o Espírito Santo é, de fato, o poder que os discípulos precisavam para poder sair. Hoje o nosso tema é o poder para sair. E Jesus vai dizer, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Gente, muito se discute hoje, nos nossos dias, sobre, por exemplo, uma igreja de poder. Uma igreja poderosa. Um crente do poder. O que é um crente do poder? O que é uma igreja do poder? Na maioria das vezes, no entendimento popular, me ajudem aí. Quando se fala hoje que, eu inclusive já vi casos, né? Por exemplo, de repente você está com um problema sério e aí alguém chega para você e fala, olha, vamos lá tem uma casa que tem uma mulher que é do poder. Essa mulher vai orar você e é batata, porque ela está com poder. O que seria a gente pensar uma igreja de poder? Muitas vezes, gente, a gente associa poder com barulho. Para muita gente, poder é barulho. Ou seja, o poder de Deus é medido em decibéis. Se está tendo barulho, está tendo empolgação, está tendo grito, está tendo pulo, tem poder. Se não está, a pessoa está sentado, cantando, não, isso aí não é poder. Tanto que muitas vezes chama a igreja presbiteriana de igreja sorveteriana. A igreja fria, não tem poder. Veja, há muita confusão em relação a essa questão de ser ou não ser uma igreja de poder. O que seria uma igreja de poder? Vamos pensar aqui, gente, que quando a Bíblia foi traduzida, a palavra original que aparece aqui é a palavra dinamis, ou dunamis. Seria um Y aí, um som meio que não tem muito no idioma português. Mas é a mesma palavra grega que dá origem a algumas palavras bem conhecidas. Como, por exemplo, a palavra dinâmico. Já ouviu a palavra dinâmico? O que é uma pessoa dinâmica? Dinâmico é o contrário de estático. Ou seja, dinâmico dá a ideia de movimento. Algo em movimento. Aliás, é interessante que a palavra, tanto a palavra hebraica como a palavra grega para espírito, que é a palavra para o Espírito Santo, é no hebraico rua e em grego pneuma, que são as palavras para vento. Ou seja, vento é o ar em movimento. O Espírito Santo é Deus em movimento. E o que ele faz? Ele derrama o seu poder para colocar a igreja em movimento. É também de onde vem a palavrinha dinamite. Vem exatamente dessa palavra grega, que tem a ver com um poder grande. Gente, a palavra dunamis quer dizer força, poder, energia, potência. A questão é, para quê? Porque o poder por si só, ele não qualifica. Concorda comigo? Poder é poder. Tem até uma frase dessa de para-choque de caminhão que diz assim, né? Tudo é força, só Deus é poder. Não quer dizer nada. Frase vazia, total de sentido e de significado. Porque força e poder nesse sentido é a mesma coisa. A questão é poder para quê? Que poder é esse? O texto é muito claro. Quando ele vai dizer assim, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão o quê, gente? Minhas testemunhas. Ou seja, o poder do Espírito Santo é o poder que torna simples pessoas, mortais, discípulos, em testemunhas de Jesus. E veja, minhas testemunhas. Porque testemunha é testemunha de alguém ou de algo. Uma testemunha
ela não fala de si mesma. Ela é chamada para falar de outro. Concorda comigo? Você, por exemplo, viu um crime. Você se tornou uma testemunha. Vão te chamar para falar de quê? De você, do time. Qual é o seu time? Flamengo, tal. Pode ser que você seja do Flamengo, o seu testemunho vai até ficar desacreditado e tal. Mas assim, o cara não quer saber qual é o seu time, onde você estuda, não quer saber nada. Não quer saber assim, você viu isso? Você é uma testemunha desse fato? Então o que ele está dizendo é assim, serão minhas testemunhas. O poder, gente, do Espírito Santo é o poder para ser uma testemunha de Jesus. Aí fala, mas eles já não eram? Eles já não tinham acompanhado Jesus ao longo daqueles anos? A gente pode até pensar nisso, mas peraí, você que está aqui hoje, alguém aqui viu Jesus? Eu não vi. Alguém mais viu Jesus assim, andando na sua frente? Ele não apareceu para mim. Ou seja, eu não sou uma testemunha, então, de Jesus? Percebe a dificuldade? Outra coisa, eles eram testemunhas, mas espera aí, simplesmente ter visto algo quer dizer que torna você testemunha do ponto de vista do que Jesus foi, fez e disse? Vamos tentar entender isso, gente, porque é o seguinte, primeiro, a gente precisa deixar muito claro que a testemunha, ela fala de outro. O Packer é um estudioso da Bíblia e ele usa a expressão muito bonita que é o ministério de holofote. O Espírito Santo, ele tem um ministério de holofote. O que é isso? Você já viu essa igreja? Talvez você tenha passado ali no centro do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, e você já viu a Catedral Presbiteriana do Rio. Essa aqui é a igreja presbiteriana mais antiga que nós temos no Brasil. Quando a gente olha para essa igreja, bonita, né? Uma igreja gótica, ela é exatamente uma réplica, um protótipo da igreja Notre Dame, em Paris. Ela é a única igreja gótica que nós temos no Brasil, né? A arquitetura gótica, e literalmente gótica. Você está vendo que essa foto foi tirada de dia ou de noite? De noite. Você está vendo a igreja? Você consegue ver ela? Você consegue ver, não consegue? Os detalhes e tal. Por que você consegue ver? Porque ela está iluminada. Porque ali, em cada detalhe da igreja, tem um refletor. Deixa eu te perguntar, você está vendo os refletores aí? Isso aí, amigo. Ninguém está vendo o refletor. Mas a gente está vendo aquilo que o refletor ilumina. O ministério de holofote, gente, é a compreensão que nos ajuda a entender que uma igreja cheia do poder do Espírito Santo não é uma igreja que fica o tempo todo falando do Espírito Santo. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que está cheia de quem? De Cristo. O Packer vai dizer o seguinte, o Espírito age como um holofote oculto que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. A mensagem do Espírito para nós nunca é, olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me. Mas sempre é, olhe para Jesus e veja a sua glória, ouça-o e escute as suas palavras. Vá a ele e tenha vida. Conheça-o e prove o seu dom de alegria e paz. É um grande engano pensar que se uma igreja fala muito do Espírito Santo, ela é uma igreja com o poder do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo, quando Jesus o prometeu aos seus discípulos, disse o seguinte, ele não virá para falar de si próprio, mas ele falará tudo o que ele tiver ouvido de mim. Ou seja, o ministério do Espírito Santo, gente, o poder do Espírito Santo tem a ver com a vida de Cristo. Tem a ver com a vida. Então nós vamos falar aqui sobre esse poder para sair. Que poder é esse? O que o Espírito Santo faz? O que nós precisamos pedir, buscar, clamar? Quando a gente pensa no poder do Espírito Santo. 3 coisinhas rápidas aqui. Primeiro, a certeza da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo é aquele que, de uma maneira sobrenatural, nos dá uma convicção de que Jesus está efetivamente vivo, presente ao nosso lado em todos os momentos. Você veja que
nos relatos que nós lemos, nosso texto base de João capítulo 20, a gente lê o seguinte: Jesus entrou lá na sala fechada, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ou seja, Jesus deu àqueles discípulos a certeza absoluta de que ele estava vivo, de que a morte não tinha sido o seu fim. No livro de Atos, o texto que nós lemos hoje, diz o seguinte, que Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes, veja só como é que o texto de Lucas narra, muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Porque, gente, a força impulsionadora daqueles discípulos para sair começava com uma certeza, com uma convicção de que o mestre deles estava vivo. Que o mestre deles tinha morrido, mas havia sobrenaturalmente ressuscitado. Você fala, mas foi fácil para eles acreditar em Jesus. Será que foi fácil? Será que foi fácil para eles acreditar? Porque quando nós lemos nos evangelhos, em quase todos os relatos que falam da ressurreição de Jesus, diz lá que alguns duvidaram. Muitos não creram. Não foi fácil para eles acreditar que Jesus estava vivo. Ou seja, foi apenas por uma ação sobrenatural de Cristo, por meio do Espírito Santo, que eles puderam crer que Jesus estava vivo. E, gente, tudo bem. A gente pode até pensar assim, não, mas eu entendo que Jesus está vivo. Mas, gente, eu não estou falando aqui de uma influência. Eu não estou falando aqui do Espírito de Cristo. Assim como a gente fala assim, não, o Walt Disney morreu, mas ele continua vivo nos parques da Disney. A sua memória continua viva, a sua influência continua viva. Não, Jesus não está vivo igual ao Walt Disney, não. Jesus também não está vivo simplesmente como uma lembrança. Quando a gente celebra a ceia, né, a gente está fazer isso em memória de mim. Não. Jesus também não está vivo em espírito, não, gente. Jesus não é uma alma que sobreviveu. O corpo morreu, mas a alma sobreviveu. Não, gente. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela fala do corpo de Jesus, que pisou e que andou ali em Nazaré, na Galiléia, na Judéia, que está vivo. Jesus mostrou a sua mão, falou, olha aqui, a cicatriz, foi aqui que enfiou aquele pregão enferrujado. Está na minha mão, olha aqui, está vendo a cicatriz? Jesus comeu com eles, fantasma não come. Então o que nós temos aqui é uma certeza da ressurreição de Jesus. E, gente, por que isso é tão essencial? Porque se nós não tivermos a certeza... Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. De vez em quando surge aí um filme, me lembro de um filme com Antônio Bandeiras, né, falando do corpo de Cristo, porque supostamente alguém teria achado o corpo, e aí foi uma preocupação danada. Aí você fala, se você diz assim, para mim, gente, tanto faz, se acharem o corpo de Jesus, que diferença faz? O que importa é o legado dele, o que ele deixou. Pois eu digo para você o seguinte, no dia que descobrirem o corpo de Jesus, no dia que descobrirem o corpo de Jesus, eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou publicar uma carta no jornal O Globo e vou dizer, eu a partir de hoje apostatei da minha fé. Eu não sou mais cristão. Eu não sou mais seguidor de Jesus. Não faz sentido eu ser um cristão. Não, mas ele não disse tantas coisas boas, o que ele falou não são coisas... Tudo bem, gente. Mas aí, Buda disse coisa legal, Kardec disse coisa legal, Confúcio disse coisa legal, muita gente diz coisa legal. Mas nós estamos falando aqui de algo que vai além de dizer coisas. Nós estamos falando aqui de um projeto de salvação. Nós estamos falando aqui de Cristo ter efetivamente ressuscitado dos mortos. E essa certeza, essa convicção, é o que dá poder à igreja para sair ao mundo. Porque ele vai dizer, olha assim, a pior coisa, a gente costuma dizer, a pior coisa que pode acontecer com você é o quê? É morrer. E se você tem no seu mestre a promessa da vida eterna, os caras ficaram sem medo. Eles falaram assim, não, tudo bem, pior que eles podem. Jesus já tinha falado, né? Não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Vocês devem temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno.
Então, assim, temam a Deus. Você não precisa temer a morte nem o diabo. Veja só, isso, gente, foi de um impulso para os seus discípulos, porque eles simplesmente viram que não precisavam temer os perigos, a morte, porque havia a promessa da ressurreição. A promessa da ressurreição de Jesus era a promessa para eles. E isso, gente, só o Espírito Santo pôde dar. O mesmo Espírito Santo que deu a convicção para aqueles primeiros apóstolos é aquele que dá a convicção para nós hoje. Muitas vezes nós estamos presos, nós estamos acuados, porque no fundo a gente não tem tanta convicção assim de que o nosso Senhor vive. Será que você pensasse um pouquinho e falasse, Jesus está vivo. Jesus está aqui. A gente não está vendo ele, mas ele está aqui. Você imaginou isso? Que louco. Jesus, o Salvador do mundo, está aqui. Agora a gente às vezes não vive como se fosse apenas uma memória, né? O Espírito Santo nos dá o poder para ter a convicção e a certeza da ressurreição de Jesus. Mas não é só isso, não. Ele também nos dá, em segundo lugar, a compreensão do significado da vida de Jesus. Porque, gente, uma coisa é você ter a convicção de que ele está vivo. Outra coisa é você ter uma compreensão clara da sua missão. Veja só, no texto de Atos que nós lemos, no versículo 6, quando Jesus, depois de dizer que Jesus deu provas de que estava vivo, os discípulos perguntaram assim. Então os que estavam reunidos com ele lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que eles estavam perguntando para Jesus ali? Você conseguiu entender qual é a pergunta que eles estão fazendo? Jesus tinha falado do reino de Deus, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é como isso, como aquilo, contou muitas parábolas para falar do reino. E aí, de repente, Jesus aparece vivo, os discípulos falam, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? A compreensão dos discípulos, gente, era que Jesus era, de fato, o Messias, o enviado, o herdeiro, o descendente de Davi, que iria restaurar o reino de Israel. Restaurar o reino de Israel significaria para os discípulos o quê? Primeiro, expulsar os romanos, restaurar o reino de Israel, a monarquia de Davi, colocar novamente Israel como uma nação proeminente no mundo. É isso que eles imaginavam. A pergunta é, a proposta de Jesus era essa? Era isso que ele tinha falado quando se referiu ao reino de Deus? Lembram quando Jesus diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Veja, isso aqui foi antes dos discípulos receberem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, os discípulos reconheceram que Jesus estava vivo, mas não entenderam a natureza da missão de Cristo. Não entenderam Jesus. Eles viam Jesus, mas não entendiam. Veja, muitas vezes a gente pode reter o fato e perder o significado. Isso acontece muito. A gente, muitas vezes, na sociedade da informação, tem acesso ao fato. Mas para ter acesso ao significado é preciso discernimento. E o que a gente está aprendendo aqui? É que o Espírito Santo é aquele que vai ensinar os discípulos, que vai dar a compreensão aos discípulos. Porque você pode até entender Jesus do ponto de vista histórico, literário, filosófico, mas do ponto de vista teológico, daquilo que Jesus realmente se propõe a vir a esse mundo como Salvador. Veja, é possível a gente olhar para a vida de Jesus e ver que ele foi simplesmente um homem bom que fez o bem, sofreu uma conspiração humana, acabou morrendo numa cruz. Mas do ponto de vista teológico, a gente entende que muito mais do que uma conspiração humana, o que Jesus estava fazendo é dando a própria vida dele, morrendo em seu lugar e em meu lugar. Era um propósito divino que estava sendo cumprido.
Por trás da história tem uma outra história, a história por trás da história. E essa história por trás da história, por trás dos bastidores, das cortinas, é algo que somente o Espírito Santo tem acesso. E é isso que ele faz. É isso que ele dá a você e a mim, a compreensão do significado. Ele lança luz. Algo que está em trevas. Veja, trevas não significam inexistência. Se você acorda de noite, está tudo escuro, você sai andando para beber água, você vai até a cozinha. Você dá uma topada na cama. Por quê? Por uma questão simples, a cama estava lá. A cama é real mesmo no escuro? É. O mundo é real. Veja, a diferença não é que não existe, a diferença é que você não está vendo. O que o Espírito Santo faz? Jesus é real. Mas o que ele faz? Ele lança a luz para que nós vejamos Jesus, como ele realmente é. Ele lança a luz e aquelas trevas se dissipam diante de Jesus. Então veja, poder do Espírito Santo é não apenas o poder para ter a convicção de que Jesus está vivo, presente ao nosso lado, mas a convicção, a compreensão do significado da vida de Jesus. Mas mais do que a compreensão, gente, por último, para terminar aqui essa reflexão, o poder para imitar a vida de Jesus. Porque você pode compreender algo, achar bonito, lindo, mas aí você pode dizer assim, Jesus, né? Filho de Deus. Jesus é Jesus, né? Meu pai conta que uma vez ele estava conversando com um jovem e falando sobre a importância da castidade na vida e tal, e o jovem falava assim para ele, não, pastor, Jesus é Jesus, né? Quero ver Jesus, bota Jesus na Smart Fit ali para ver, né? Aquela mulherada toda malhando ali, queria ver. Ah, Jesus tudo bem, mas eu sou eu, né? Gente, é exatamente isso que a gente precisa ter em mente quando se fala do poder do Espírito Santo, que foi derramado, gente. Não foi só para que a igreja compreendesse Jesus, mas foi para que a igreja pudesse efetivamente viver a vida de Jesus. Cristão não é aquele que diz que acredita em Cristo. Cristão esse termo foi usado pela primeira vez de uma forma pejorativa, quando os pagãos olhavam para aqueles discípulos e falavam, ih, rapaz, matamos um monte ali igualzinho. Pequenos cristos. Isso é cristão. É porque, imagine o seguinte, que alguém pudesse olhar para a sua vida, olhar para a minha vida, sem rótulos. Hoje de manhã eu estava no estudo lá dizendo, rótulos não me definem, né? Nextel. E alguém pudesse olhar para a sua vida, ela ia achar você parecido com quem? Será que as pessoas espontaneamente iam dizer, ih, rapaz, isso aí parece até um Jesus? É esse o sentido. Sabe o que Atenágoras de Atenas, um apologista cristão do século II, disse, falando sobre esse poder da imitação da vida de Cristo? Olha só. Ele dizendo aos pagãos, vocês irão encontrar entre nós pessoas iletradas, artesãos e mulheres velhas, que mostram com seus atos o benefício que têm com a convicção da verdade da nossa doutrina, mesmo se não o conseguem provar com palavras. Eles não recitam discursos, mas fazem coisas boas. Quando são atingidos, eles não retrucam. Quando são prejudicados, eles não recorrem aos tribunais. Eles dão aos que lhe pedem algo e amam os seus vizinhos como a si mesmos. No final das contas, a diferença na vida daqueles primeiros cristãos não era tanto a capacidade deles de articular intelectualmente a sua fé. Mas no final das contas, a diferença, gente, era que eles realmente viviam a vida de Jesus. Eles levaram a sério esse negócio. E não faziam isso no poder deles. É o Espírito Santo que capacitava
e que capacitou para que eles vivessem o Evangelho. Então veja só, a imitação de Cristo, gente, tem um poder enorme. Eu vou contar uma historinha aqui na próxima quinta-feira, depois eu vou falar sobre o curso que nós vamos começar na próxima quinta, mas eu quero adiantar essa historinha, que me chamou muita atenção, quando, acho que na década de 80, por aí, a Madre Teresa, não, foi na década de 90 já, Madre Teresa foi chamada para participar do café da manhã presidencial nos Estados Unidos. Estariam ali o presidente, o vice-presidente, primeira-dama e tal. Era o presidente Clinton na época. Meu xará. E aí, Madre Teresa foi e ela foi fazer um discurso. O discurso de Madre Teresa foi um discurso enfático. Inclusive está na internet esse discurso, você pode procurar e vai ver a força das palavras dela. Foi um discurso contra o aborto. Ela fez um discurso muito duro, dizendo que os maiores assassinos do mundo eram os americanos. E eles assassinavam mais gente por meio do aborto do que por meio das guerras. E que era dever das autoridades coibir essa violência contra as crianças ainda não nascidas. Então ela fez um discurso duríssimo. E atrás dela, Bill Clinton, Hillary Clinton, vice-presidente que eu não lembro agora quem era, Bill Clinton e Hillary Clinton, presidentes que têm uma das suas principais plataformas é justamente essa questão da defesa das minorias, casamento gay, direito ao aborto. Inclusive, um dos maiores patrocinadores da campanha de Hillary Clinton é uma organização fortíssima nos Estados Unidos que financia aborto gratuito para as mulheres e tal. Pois bem, naquela hora, quando Madre Teresa senta, a plateia toda levanta e começa a aplaudir. Impactada com as palavras de Madre Teresa. Atrás, Bill Clinton, sentado, assim, quieto. Hillary, sentada, quieta. Quando acaba o encontro, Philip Yancey, muitos aqui conhecem, jornalista cristão, estava fazendo uma cobertura do evento, teve o privilégio de poder voltar junto com Bill Clinton no veículo oficial, sair dali para outro local. E aí ele foi fazer entrevista com Bill Clinton. E ele perguntou: senhor presidente, qual foi a sua sensação diante das palavras de Madre Teresa? Por que o senhor não fez coro com a maioria? E o senhor ficou lá sentado, a gente percebeu e tal. O que você acha das palavras de Madre Teresa? Sabe qual foi a resposta do presidente? Ele disse o seguinte: é difícil argumentar com alguém que tem uma vida como a vida de Madre Teresa. Essas foram as respostas do presidente. Ou seja, ele não reagiu, ele não aplaudiu, mas no fundo ele sabia, ele tinha a convicção de que ele não tinha moral para questioná-la. E por que ele não tinha moral? Por causa da vida dela, por causa da dedicação dela. É exatamente isso, gente, que aconteceu ao longo da história com o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos. Porque eles viviam a vida cristã de tal maneira que mesmo quando as pessoas não concordavam com as suas ideias, acusavam, difamavam, mas no fundo, quando olhava para a vida dessa pessoa, falava: olha, tudo bem, eu não concordo, mas não dá para argumentar com um cara como esse. Porque ele vive esse negócio. Olha o tipo de vida que essa pessoa tem. E, gente, esse discurso, que é um discurso sem palavras, o discurso da vida, é de fato a força mais poderosa que existe na pregação do Evangelho. Os discípulos, eles são empoderados, não simplesmente com ideias e conceitos, mas eles são empoderados para poder viver na prática essa vida de Jesus. De tal maneira que mesmo quando eles não falavam nada, eles estavam dizendo e fazendo um grande discurso. Então veja só, o poder do Espírito Santo na vida, relacionado com a vida de Cristo, gente, primeiro, é o poder que nos dá
a certeza da ressurreição de Jesus, a convicção disso. Segundo, a compreensão do significado da vida de Jesus. E em terceiro, o poder para imitar a vida de Jesus. Porque, gente, a testemunha, ela precisa ter coerência. Você já viu em filme de tribunal? Quando muitas vezes alguém tem uma testemunha, aí os poderosões lá que estão sendo julgados, eles vão fazer de tudo para desacreditar o testemunho daquela testemunha. Eles vão tentar encontrar, quando ele fez o high school lá, estava no ginásio, ele fumou maconha, então ele não é digno do testemunho dele. Por que, por exemplo, gente, que se eu chamar uma prostituta para ser testemunha de um crime, esse testemunho é fraquíssimo. Ele não vai ter muito poder. Simples. Porque a vida da pessoa não tem credibilidade. Então a questão é que é preciso, para ser testemunha, que você tenha não apenas a convicção de fatos, a compreensão do que houve, mas que você tenha uma vida acima de qualquer suspeita. E nós precisamos resgatar esse lado do evangelho. Já foi-se o tempo em que as pessoas olhavam para os cristãos e falavam, ali vai uma pessoa de caráter, uma pessoa séria, uma pessoa que cumpre a sua palavra. Ali está um jovem que vive o evangelho. Nós precisamos resgatar isso, gente. E isso, como? Com o poder do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, a gente é presa fácil. É por isso que antes de mandar a igreja para o mundo, Jesus manda o Espírito para a sua igreja. E o que nós precisamos? Nós precisamos buscar esse poder do Espírito Santo, nos encher. A questão não é tanto o quanto eu tenho do Espírito Santo. A questão é o quanto o Espírito Santo tem de mim. A questão é o quanto a minha vida está disponível para ser trabalhada, para ser alvo, vamos dizer assim, da lapidação que o Espírito Santo está fazendo. Se a gente realmente quiser sair, a gente não pode achar que a nossa estratégia, que o que nós precisamos, gente, é do poder do marketing, o poder da mídia. Tem muitas igrejas que estão saindo, mas elas investem pesado, talvez, vamos comprar um canal de televisão, vamos contratar um CEO bom para gerir os nossos projetos, vamos contratar alguém que possa fazer um excelente planejamento estratégico. Veja, eu não sou contra ter horário na televisão, eu não sou contra fazer uma divulgação por meio de TV aberta, internet, eu não sou contra fazer planejamento estratégico, tudo isso é importante, tudo isso tem o seu valor. Mas nada disso se compara a uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. O que nós precisamos pedir, gente, é isso. Espírito Santo, estamos aqui disponíveis, queremos viver, por favor, Senhor. Nós queremos a plenitude, a gente não quer simplesmente, imagine que o Espírito Santo é uma piscina. Sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente fica lá naquela partezinha rasinha, que a gente entra com a Melissa ali, ó. Bota o pezinho ali, pá, fica ali nadando, brincando ali na piscininha. Quando a Bíblia diz, encham-se do Espírito Santo, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, mergulha, rapaz, sem medo, vai na parte funda. Mergulha, se aprofunda, vai para as águas profundas, não fica só aqui na superficialidade. É o que ele está falando. Então nós precisamos, quando a Bíblia diz encham-se do Espírito Santo, é fazer exatamente isso. Para quê? Para poder sair, porque se não for pelo Espírito, a gente vai continuar enclausurado aqui dentro. Nós vamos cantar uma música para terminar. Vamos fazer uma oração, vamos cantar uma música, e essa música é uma pergunta. A música pergunta assim, como sairemos de Jerusalém? Como nós sairemos? A igreja estava em Jerusalém. Como eles iriam sair dali? Enfrentando poderes maiores do que nós. A pergunta é, como a igreja vai sair daqui? Como você e eu vamos sair daqui? E vamos começar a vivenciar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Como? Essa é a pergunta, que você possa cantar essa música como uma oração diante de Deus, para a gente poder terminar e refletir um pouquinho. Essa série vai ter algumas
decorrências, algumas implicações. E eu queria muito que essa ideia não morresse, não fosse, não é mais uma série simplesmente, gente. É preciso que a partir daqui haja efetivamente mudança de postura, iniciativas. A gente realmente pensar e vivenciar essa saída. Fazer o que Jesus nos ensinou. Vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos terminar fazendo uma oração? Quero